Imagine que os seus filhos, logo ao nascer, seriam tirados para você para serem bem educados pelo Estado, pelo governante, em que acha que sabe mais do que você. Já pensou nisso? Sim, gente. Essa é uma das premissas da República Democrática de Platão, que é a que nós vamos falar hoje, tá bom? Vem comigo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leslie, sejam bem-vindos aqui ao Filosofia de Boteco. E o Boteco do Café hoje vai falar sobre a República de Platão. É óbvio que um livro escrito há mais de 2.000 anos atrás, com mais de 300, quase 470 páginas, tem muito mais coisa do que pra gente falar, do que eu vou falar aqui, mas aqui é só um pedacinho para botar aquela caraminhola e o coco para funcionar, como dizem alguns estados do Brasil, tá bom? Então, dê um like no vídeo, se inscreva no canal e, sem mais delongas, vamos falar sobre a República de Platão. A República descrita por Platão não era só uma organização política, era também uma organização social. Amigo discípulo de Sócrates e fervoroso estudioso de Pitágoras, Platão escreveu dentro de seus pensamentos como a sociedade deveria ser organizada e de modo tendendo sempre à racionalidade, no maior nível de conhecimento possível. E assim foi feito. Ele, apesar dos seus estudos, assim como vai, ele começou a descrever dessa maneira. Para tal, Platão descreveu a divisão da alma em 3 partes, portanto, tripartite. Guardem essa informação que quando a gente for falar da divisão da sociedade, essa divisão tripartite ela volta, tá bom? A primeira parte é a razão, responsável pelo pensamento, pela compreensão do que é verdadeiro e do que é falso. Razão. Razão vai dizer o que é verdade e o que é mentira. A outra é o espírito, responsável pelos desejos. E se a alma for justa, ela reforçará a razão e, obviamente, dará a razão, digamos assim, né? Que é a razão quem efetivamente comanda. E a terceira parte é o apetite, de onde vem todas as ânsias e desejos mais básicos, sede, fome, e está ali incluso o desejos como algumas urgências que ele taxou como urgências desnecessárias, como por exemplo a gula ou os excessos sexuais, estariam ali nesse apetite. E assim Platão começou a se descrever. O que a gente precisa entender era que Platão considerava a sociedade ateniense como corrupta, onde havia ausência de justiça, verdade e razão. Propôs então várias coisas para reorganizar aquela sociedade. Não, agora vamos fazer tudo funcionar. Era isso que ele queria fazer. E ele dizia, inclusive, dentro dos seus escritos, eu não localizei isso porque não caberia aqui no vídeo, a gente ia ficar um vídeo muito grande, até uma gestante, como ela deveria se comportar para poder trazer ao mundo a essa criança que seria no mais alto nível de conhecimento. Para Platão, toda a sociedade deveria ser dotada mais de razão do que das outras partes da alma. Lembra? Razão, espírito e apetite, nessa ordem. A razão que deveria colocar. Então, assim que as crianças pudessem, sairiam da casa dos seus pais, sairiam das suas residências e seriam ensinadas pelo mais alto gabarito, os melhores do Estado. Ele achava que os lares atenienses eram todos corrompidos, todos com ausência de razão, eram antiéticos e, obviamente, carregados de mentiras. Então, a retirá-los dos seus lares originais e educá-las, passariam assim a saber o que é a verdade e o que é justo, e se posicionariam melhor com relação à sociedade. É isso que Platão pregava. Nesse momento aqui do vídeo, gente, eu vou fazer uma pausa para ressaltar que eu não estou fazendo alusão a nenhuma personalidade atual, seja ela político, artista, o que for. Não estou fazendo nenhum tipo de associação. Se você que está assistindo o vídeo e associou isso a alguma pessoa, eu gostaria de dizer aqui a todos que essa associação é feita por você a partir das experiências que você tem e a partir dos escritos que tem. Eu estou trazendo apenas o que tem nos livros sobre a República de Platão e o como foi feito e como ele se desenvolveu. Agora,
Se você acha que pode ter ou não pode ter, é claro, sugiro que você busque isso na internet e você vai ver se tem pessoas realmente que ainda pregam isso, pregam que a criança não é da família, sei lá, né? Ou que tem que ser educada pelo Estado, não sei. Aí você vai achar conforme que você procurar. Mas ressalto, não estou fazendo alusão a ninguém em específico, tá? Estou falando apenas alusão a história da descrição da República de Platão. Então, vamos voltar ao nosso assunto. Essa criança, então, seria educada pelo Estado e seria colocada, a partir dessa educação e do seu desempenho, numa das 3 classes dessa sociedade, que elas estariam relacionadas àquela tripartite ali da alma, né? Era a classe dos guardiões, legisladores, filósofos de mais alto nível, mais alto gabarito intelectual e cognitivo. Donos do que é certo e errado e, é claro, donos de toda a verdade. Eles é que comandam e representariam a razão da alma. Depois tem a classe dos assistentes, onde a gente tem os atletas, os soldados e outros afins que reforçariam a classe dos guardiões. E, mais do que isso, uma das premissas da classe dos assistentes é impor a vontade dos guardiões a toda a sociedade. Bom, e a terceira, a classe dos trabalhadores, que seriam representados pelos demais membros da sociedade, comerciantes, trabalhadores em geral, e que seriam representados dentro dessa sociedade pelo apetite, e estariam em condições de inferioridade a essas 2 outras classes, tá bom? E é isso. Então, essa divisão da sociedade representa muito essa divisão tripartite da alma que ele coloca, que Platão colocou um pouco antes e que eu descrevi para você. Veja bem, a classe dos guardiões, que era a dona da verdade e da razão e da justiça, é quem ia escolher aonde você iria se enquadrar dentro dessa sociedade. Agora imagina, eles escolheriam também qual é a profissão que você vai ter, o que você vai fazer da vida, com quem você vai casar, quantos filhos você pode ter, o que você pode comer. Isso aí eu vou colocar na minha opinião. Isso não parece ter muita liberdade ou muito democrático, né? Então essa república não está lá muito democrática e por isso que eu sempre estou colocando ela aqui entre aspas para vocês. Os guardiões iam dizer tudo o que você faz, absolutamente tudo. Então, aonde é que estava o fim disso? Né? Ele ia dizer onde você ia se casar, onde você ia morar. Não, aqui não é bom para você, é melhor você fazer isso da vida, que é melhor para a sociedade. Então é bem complicado. Essa representação utópica da sociedade, que Platão escreveu, ela foi tentada em sua representação por várias vezes. A clássica mais comum, sem dúvida nenhuma, é o Império Romano. Mas nós temos outras sociedades, outras tentativas disso, sociais, de tentar reorganizar cada uma, às vezes só com um pontinho dessa descrição de Platão, né? Aqui um negocinho aqui que foi da República, a gente começa a reconhecer, nem que seja um pontinho dessa utopia platônica da sociedade, literalmente, que é o que a gente tem. Então, isso foi tentado várias vezes. Acredito que se você for procurar, vai encontrar ali. Pois bem, no fim, o cafezinho, meu café e os meus botões, o que a gente acha? Aí eu vou colocar a minha opinião aqui. Platão era, dentro da sua história, filho de uma família de políticos influentes em Atenas. Quis passar para a filosofia, tentou ser atleta, inclusive, tentou passar para a filosofia e começou a estudar, e assim foi, divagou durante a sua vida toda. Durante a sua vida, inclusive, não sei se vocês sabem, ele foi vendido como escravo. E, obviamente, ele achava que pelo seu conhecimento, pelo seu esforço, ele não deveria ser um escravo. Ele deveria estar no mais alto nível da sociedade. E quem sabe, dentro do seu pensamento, ele achou que ele poderia ser o primeiro, sei lá, uma espécie de primeiro guardião da sociedade. Então acredito que isso teve muita influência nos escritos de Platão. A sua influência, vida de Sócrates, ela é imensa, está ali em todos os lugares. E Pitágoras também. Pitágoras, se vocês colocarem um vídeo, vou deixar até aqui nos cards, o livro sobre Pitágoras, Pitágoras achava que tudo era número. E por ter tudo número, ele sempre buscava uma razão para aquelas coisas todas. E talvez isso tenha influenciado essa classe da razão e essa história de classe dos guardiões. Mas com certeza, o tudo são números, que abriu essa premissa de busca
pela resposta por todos os números, ele com certeza influenciou o tudo são formas que Platão colocou, tá bom? E a outra coisa é que para Sócrates, isso é muito claro, ele primava pelo conhecimento e por estudar. E Sócrates achava que você era bom ou mal pessoa através da sua ignorância. Ou seja, a maldade estava atrelada às ignorâncias. E quanto mais a pessoa estuda, melhor essa pessoa é. Bom, isso aí a gente viu que está bem norteado com Platão. Mas uma coisa me chama muita atenção quando eu estava lendo isso. É o seguinte. Quantos gênios da humanidade usaram sua genialidade para o mal? Sua inteligência, seu conhecimento para o mal? Temos vários, né? Tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo agora tem também alguns exemplos, né, que pode trazer, e deixa aqui nos comentários pra gente alguns exemplos de algumas pessoas. Algumas a gente não vai poder falar aqui, né, porque o YouTube e as plataformas podem tentar bloquear a gente, né, até porque a gente coloca, mas a nossa intenção é utilizar como exemplo histórico, tá bom? Gente, para você que ficou até o final, meu muito obrigado mesmo. Se você não deixou o like, por favor, deixe seu like aqui. Se inscreva no canal e se quiser compartilhar esse vídeo, são só colocações filosóficas de uma pessoa que não é filósofo, mas que está só lendo, estudando e tentando passar, esmiuçar um pouquinho do que está escrito em palavras mais palatáveis, digamos assim, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.